Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Essa passagem que eu vou ler para vocês, ela está em Lucas 16, versículo 19 em diante. Diz assim, Jesus estava falando: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Certamente todos nós já ouvimos histórias parecidas, né? De pessoas do nosso meio aqui que eram pessoas ricas, pessoas milionárias, pessoas que ostentavam, pessoas conhecidas mundialmente, pessoas que acumularam fortunas, fizeram riquezas e pessoas que entraram em juízo diante de Deus. Chegou a hora delas. E aí, o que a gente ouve ali, né, nos comentários das pessoas é que, era uma boa pessoa, é que descansa em paz, está lá em cima com Deus, está olhando para nós. Na verdade, esse é o desejo, né, humano das pessoas, né? Que a vida seja tão fácil assim, seja tão leve assim de ser levada. Mas a pergunta que fica é: será que realmente essa pessoa foi para os braços de Deus? E aí Jesus continua no versículo 20, ele diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Nos dias de hoje não é diferente, né? Só mudou o tempo, a época, a humanidade evoluiu, né? A ciência, a medicina, a tecnologia avançada e por aí vai. Mas os mendigos continuam pedindo ali esmolas para as pessoas. É muito comum a gente ver aí nos faróis, né, nos cruzamentos, a gente vê em frente de banco, em ponto de ônibus, em frente a estabelecimentos comerciais, pessoas pedindo esmola, pedindo dinheiro, pedindo ajuda. E muitas vezes a gente vê pessoas ali que fazem de conta que não tem ninguém pedindo nada ali. Que infelizmente essas pessoas já viraram ali parte da paisagem delas, do dia delas ali. Elas já se acostumaram com isso. Esta passagem, né, que muitos chamam, que na verdade muitas traduções descrevem ela como a parábola do rico e do Lázaro. Essa passagem, não existe nenhuma outra passagem igual a ela, que elucida de forma tão cristalina, né, tão transparente para nós, o que acontece após a morte, né, que a nossa vida não acaba aqui, que existe um outro plano após a morte, outro plano. Então essa passagem que Jesus permitiu que fosse registrada, ela tem esse objetivo de nos esclarecer, né, que existe sim um reino do céu e existe um reino do inferno. E existe também, né, a questão de a pessoa ganhar a salvação e da pessoa perder a salvação. E fica claro para nós também que nós não podemos salvar ninguém, que a salvação ela é individual, né? No momento que a pessoa entra em juízo com Deus, não tem mais nada que possa interferir ali. Ninguém que possa mudar esse juízo. Somente o próprio Deus. E aconteceu, versículo 22, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
Então é aquilo que a gente estava falando, né? Os dois entraram em juízo diante de Deus. Aí agora vai prevalecer aqui a diferença, né? A diferença daqueles que creem em Deus e daqueles que não creem em Deus. A diferença daqueles que depositam a confiança na palavra de Deus, confiam nela, e aqueles que depositam a confiança nas riquezas, nos bens materiais, naquilo que possui. Versículo 23. E estando no Hades, né, então aqui está falando do rico, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o que a gente pode observar aqui é que não existe ali um lugar de transição, um plano intermediário onde a alma é purificada até alcançar ali santidade, né, misericórdia, graça de Deus, e aí vai para o seio de Abraão, ou seja, vai para o céu. Nessa passagem fica bem claro aqui que o rico não ficou nesse estado intermediário e também ele não estava dormindo, né, esperando ali ser acordado para ressuscitar no último dia, como muitos acreditam aí. Mas esse não é o mérito aqui da pregação. A pregação ela fala a respeito, né, de que quando a gente entra em juízo diante de Deus, né, e a gente é salvo ou é condenado, nós já vamos ou para o Hades, que é um lugar de tormentos, e aqui é bem claro, né? Estando em tormentos, viu ao longe, né? Então bem longe ali do seio de Abraão, que simboliza para nós aqui o céu, e Lázaro no seu seio. Então não é um lugar de descanso, não é um lugar de purificação, e sim um lugar de tormentos, né? E depois ele vai falar mais para baixo, eu vou ler aí também, ele vai dizer que estou atormentado nessa chama. Então Jesus ele diz, né, deixa claro que no inferno haverá pranto e ranger de dentes. Muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Mas então a pessoa não pode ser rica, né? Todo rico vai para o inferno? Não, na verdade a riqueza ela tem esse poder aí, né, de fazer com que a pessoa se afaste de Deus e consequentemente deposite a confiança nas riquezas, e a partir daí, se ela entrar juízo diante de Deus, realmente ela vai para o inferno. Vamos ver o que Jesus disse em Marcos 10, 23. Então ele diz assim: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E no versículo 24 ele diz: filhos, né, prestem atenção, fiquem atentos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que fica bem claro, né? É que o rico, no caso aqui, que foi para o inferno, ele foi para o inferno por causa disso, por causa do amor às riquezas. Porque ele reconheceu Abraão, então ele conhecia Deus. Ele ouviu falar de Deus, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro dele. Então, lá no Hades, né, ele chamou Abraão de pai. Só que aí já é tarde, né? Aí não adianta você. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que ele vai pedir até para voltar. Mas aí não adianta mais. Mas então foi por causa disso. Porque ele priorizou na vida dele somente a ostentação. Priorizou na vida dele ali viver, né, da avareza, né, de consumir os bens materiais. E nos dias de hoje não é diferente, não. A gente vê muitas pessoas aí ostentando aí nas redes sociais, né, com carros aí de 4 milhões, 5 milhões, relógios de 300 mil reais, 400 mil, motos de 500 mil reais, iates. Aí você vê jatinhos, você vê helicópteros, você vê aras, você vê muita coisa, muita gente ostentando ali,
né? Só com o intuito de mostrar que tem, né? Que se acha melhor do que as outras pessoas, que isso dá o direito para elas, né? De ter um poder, né? O mesmo poder que o diabo ofereceu para Jesus ali, né? De todos os reinos, e Jesus rejeitou, mas com o intuito de que Jesus deveria adorá-lo. Então Jesus já expulsou ele e mandou ele embora. Então, a gente vê hoje as pessoas, elas, por mais que elas tenham conhecimento da palavra de Deus, por mais que elas sejam religiosas, por mais que elas falem em Deus, as atitudes delas não condiz com o que elas falam de Deus, com o conhecimento que elas têm de Deus. E um dia a conta vai chegar para todos nós. Então é isso que nós temos que ter em mente. E então aí você passa, né, e observa ali nos faróis as pessoas pedindo ali, e aí a pessoa vai mendigar ali, né, num carro ali que custa 2, 3 milhões de reais, bate ali no vidro do carro lá, e a pessoa que está dentro do carro fala que não tem. Não tem R$1, não tem R$2, e simplesmente ignora e vai embora, né? A palavra é bem clara. Então, assim, um abismo chama outro abismo, né? A pessoa que mente, a Bíblia diz que os mentirosos, eles não entrarão no reino dos céus. Apocalipse 21:8, né? Porque se você pode ajudar, você tem condições de ajudar, e você fala que não tem, você está se passando por mentiroso. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai confrontar no dia do juízo, né? Nós seremos confrontados. E aí depois não adianta se arrepender como o rico aqui se arrependeu, porque não é um caminho que não tem mais volta. No Salmo 9:17, né? Então Jesus está falando aí da pessoa que tem amor à riqueza, né? A pessoa que como dificilmente entrará rico no reino dos céus. A pessoa que acumula muito dinheiro, muita riqueza, muita fortuna, essas pessoas, elas passam a viver impiamente, ou seja, elas não têm fé, elas passam a ter fé no dinheiro. E aí o Salmos 9:17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, né? E Provérbios 11:28 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá. Cairá para onde, gente? Cairá para o inferno. Então, não é que Deus ele condena as pessoas que prosperam, de jeito nenhum. O que Deus condena é exatamente a impiedade, né? Aquele que escolhe viver pelas coisas, pelas riquezas, pela fortuna, aqueles que procuram viver pelas concupiscências da carne, né? Aqueles que procuram viver ali pelos vícios, pelas drogas, aquele que procura viver ali pela criminalidade, aqueles que procuram viver ali pela fornicação, né, pelo adultério, pela traição, e então estão fazendo a sua escolha. A Bíblia não está condenando aqui o pecador, mas ela está condenando o pecado. Aí no versículo 24, e clamando, né, o rico, está falando aqui o rico, disse: Pai Abraão, chamou até Abraão de pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, por mais que o Lázaro pedisse ali pão, né, para o rico, ele falasse que não, e o Lázaro pedisse migalha, ele também falasse que não tinha migalha na casa dele, ele conhecia o Lázaro. Então, vamos dizer assim, ele sabia o que estava fazendo, né? Aí ele diz assim: que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então ele está falando do inferno mesmo, não tem esse negócio de plano intermediário não. Aí Abraão disse: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora ele está consolado e tu está atormentado. Então o fato do rico ter recebido bens e Lázaro ter recebido males, não foi aqui o fato que fez com que o rico fosse condenado. Foi a vida ímpia dele, né?
a vida avarenta dele, que fez com que ele fosse para o inferno ali. E aí ele disse: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Então não tem plano intermediário aí não, ninguém vai ser resgatado do inferno para o céu não. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão pouco de lá passar para cá. Então não tem troca ali não tem mudança de plano não, viu? Quem está no inferno vai ficar no inferno mesmo. E graças a Deus, né? Quem está no céu vai continuar no céu. E aí ele insistiu, né? Então ele pediu ali em cima por misericórdia, mas a misericórdia de Deus é até antes do juízo, depois acabou. Aí ele diz assim: rogo-te, pois, é versículo 27, né? Rogo-te, pois, ó Pai, chamou de novo de Pai, que eu mandes a casa de meu Pai, né? Ou seja, mande o Lázaro voltar. Então, gente, ninguém volta de lugar nenhum. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Mais uma vez ele frisa aqui, o lugar de tormento. Então o Hades é um lugar de tormento, não é um lugar de transição, não é um plano intermediário que a pessoa vai ficar ali sendo santificada, não. Aí ele disse a Abraão, versículo 29, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí ele insistiu: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha, então, gente, nenhum morto vai voltar aqui para falar nada para ninguém, porque é a palavra que está dizendo aqui, ó. Aí Abraão responde, versículo 31, se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí Jesus finalizou a parábola, e a gente não pode tirar nada dessa parábola e nem acrescentar nada. O que Jesus falou é o que está falado. Amém, irmãos? Não podemos mudar o curso da história, né? Esses fatos realmente aconteceram, né? A Bíblia é a verdade, mas nós podemos mudar a história dos que estão à nossa volta. Então eu quero fazer uma oração para pessoas que estão passando por isso, né? Que estão seguindo após caminhos aí que vão levar para a perdição, vão levar ali para o abismo, né? Vão levar ali para as trevas e depois não tem como mais voltar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer por essa palavra, Senhor, essa palavra forte, essa palavra, meu Pai, cristalina, transparente, que não deixa dúvidas, Pai, da Tua vontade na nossa vida espiritual. Pai, entre, meu Deus, nesta casa com a Tua palavra. Entra, Senhor, nesse casamento. Entra, meu Pai, na vida conjugal, na vida sentimental desse casal. Entra na vida amorosa. Entra, Pai amado, na vida financeira, na vida profissional. Entra também, Senhor, na vida espiritual. Que essa palavra mude, Senhor, o coração das pessoas onde chegar esta palavra. Que essa palavra traga entendimento, Senhor, dos Teus desígnios e das Suas vontades para as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor nos ama e o Senhor se importa conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria encerrar com Mateus 11, versículo 28 e 29, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.